Você sabe como escolher bons fundos imobiliários? No vídeo de hoje eu vou te ensinar 8 passos para você aprender de uma vez por todas como escolher um bom fundo imobiliário. Sejam bem-vindos, eu sou Gilberto Vitória, esse é o seu canal Investidor Inteligente. Se você está começando em renda variável e quer aprender mais sobre este assunto, eu te convido a se inscrever no canal. Se você está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, desce nesse botãozinho vermelho aí e se inscreve no canal. Se você está assistindo pelo Instagram, me segue também aí no Instagram, que eu tenho certeza que você vai adorar os nossos conteúdos aqui, beleza? E fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar onde eu pego todas as informações antes de escolher algum fundo imobiliário. Assiste esse vídeo até o final, beleza? O primeiro passo, você precisa saber quais os seus objetivos. Se o seu objetivo é receber aluguéis todos os meses, você precisa escolher um fundo imobiliário que seja focado em aluguéis, porque esses fundos geralmente eles pagam dividendos todos os meses. Então você não pode escolher um fundo, por exemplo, que é focado na construção e venda de imóveis residenciais, porque esses fundos eles não vão pagar aluguéis, eles não vão pagar dividendos todos os meses, vão pagar só quando a concretização da obra. Então esse aí é o primeiro passo. Qual é o seu objetivo? É receber aluguel? Então você deve escolher os fundos imobiliários que pagam aluguéis, fundos imobiliários que tenham imóveis locados, para que com esses rendimentos desses imóveis locados, eles pagam aluguéis todos os meses. Então esse é o primeiro passo. Agora que você já sabe qual o seu objetivo, o segundo passo é conhecer qual o administrador daquele fundo que você escolheu, aquele fundo que você pretende investir. Você precisa saber quem é a pessoa que está à frente daquele fundo, quem é o administrador daquele fundo imobiliário, porque vai ser aquela pessoa que vai cuidar do seu dinheiro. Então, todo o objetivo daquele fundo, todo o sucesso ou o fracasso daquele fundo vai depender do administrador, porque é ele que vai escolher quais são os imóveis que vão ser comprados, ele que vai escolher qual inquilino que vai alugar aqueles imóveis, ele que vai escolher qual o preço dos aluguéis daqueles imóveis. Então procure o máximo de informação possível daquela pessoa que é responsável pelo fundo imobiliário. Essas informações é facilmente encontradas na internet. Então o segundo passo é você escolher, é você conhecer quem é o administrador do fundo que você quer investir. Em terceiro lugar, você precisa analisar os múltiplos para saber se um fundo está caro ou barato. Você não deve olhar só o quanto ele está sendo negociado na bolsa, qual o valor que ele está sendo negociado. Você precisa dividir o valor da ação pelo valor patrimonial por ação. Dessa forma você vai conseguir aí ter o PVPA, que é o valor patrimonial por ação. O ideal é que esse PVPA ele esteja em 1, o mais próximo de 1 possível, porque se ele estiver muito acima de 1, ele pode estar muito caro, assim também como se ele estiver abaixo de 1, ele pode estar muito barato. E esse muito barato pode ser uma desconfiança do mercado com aquele fundo. Então aquele fundo pode ter sofrido uma grande desvalorização recentemente e o mercado está desconfiado com aquele fundo. Então o mais ideal é que você invista em fundos que tenham um PVPA o mais próximo de 1 possível. Em quarto lugar, você precisa escolher fundos imobiliários que seja diversificado, que possuam vários imóveis, de preferências em estados diferentes, e que esses imóveis também tenham inquilinos diferentes. Você precisa escolher um fundo imobiliário que seja bastante diversificado, porque dessa forma vai diminuir os riscos. Por exemplo, um fundo imobiliário que possua de shopping, vamos dizer assim, você vai escolher um fundo imobiliário de shoppings. Então o ideal é você escolher um fundo que ele possua shoppings em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em vários estados, porque se acaso tenha algum problema em São Paulo, alguma legislação que prejudique aquele shopping em São Paulo, esse fundo imobiliário, como ele vai ter vários outros shoppings, então aquele prejuízo, aquele impacto vai ser menor. Dessa mesma forma também é com inquilinos, de inquilinos variados, porque se acaso um inquilino decide rescindir um contrato, decide não renovar o contrato, por exemplo, os outros inquilinos vão continuar normal. Então, por isso, você precisa escolher fundos imobiliários que sejam
diversificados. O quinto passo é a liquidez. Você precisa escolher fundos imobiliários que tenham boa liquidez. Às vezes você não leva muito em consideração isso, mas é muito importante você escolher o fundo imobiliário que tenha bastante liquidez, porque a única forma de você entrar e sair de um fundo imobiliário que já está em operação é através da liquidez, ou seja, é através da demanda. Para você entrar, tem que ter alguém querendo vender, e para você sair, tem que ter alguém disposto a comprar as suas cotas. Então, antes de escolher um fundo imobiliário, você deve analisar qual a liquidez daquele fundo, quantas cotas são negociadas em média por dia daquele fundo. Então, dessa forma, se você escolher um fundo que tenha uma boa liquidez, na hora que você decidir sair daquele fundo, você provavelmente não vai ter dificuldades em vender as suas cotas. O sexto passo que você precisa analisar é a rentabilidade. Quanto maior a rentabilidade, maiores os riscos. Ou seja, uma rentabilidade maior ou uma rentabilidade menor de um fundo é consequência da percepção do mercado em relação ao risco. O mercado ele só aceita investir em um fundo arriscado se ele tiver um retorno maior. Então, quanto maior a rentabilidade, provavelmente aquele fundo pode ser mais arriscado. Então, na hora de você analisar, você precisa se atentar a isso para que você não coloque em sua carteira apenas fundos de risco, para que dessa forma também o seu risco final não seja maior. Então, se você, por exemplo, se você tem 3 fundos de investimentos, você pode escolher 2 mais conservadores e 1 mais arriscado, porque se você escolher os 3 fundos imobiliários arriscados, você vai ter um maior risco, no caso de ter aí um prejuízo. Então, é sempre importante você diversificar. Coloque 2 conservadores e 1 mais arriscado. Então, você vai ter aí, vai ganhar um pouquinho mais, mas também você vai reduzir os seus riscos. O sétimo passo que você precisa se atentar é quanto às emissões de cotas. Eu, por exemplo, não gosto de investir em fundo imobiliário que só fez apenas uma emissão de cota. Por quê? Quando o fundo imobiliário ele emite mais cotas, ele aumenta o seu patrimônio, ele atrai mais investimentos, ele atrai mais acionista, ele melhora a liquidez. Então, dessa forma, ele se torna um fundo mais diversificado, porque ele tem mais investimentos, então, consequentemente, ele vai, por exemplo, comprar mais imóveis com aqueles investimentos, com aquelas novas emissões de cotas. Então ele vai se transformando em um fundo maior, em um fundo grande, em um fundo mais consolidado, em um fundo que tem mais acionista. Então eu particularmente não gosto e não te aconselho a investir em um fundo que tenha feito apenas uma emissão de cota. O oitavo e último passo é o que eu já falei um pouquinho lá no passo 6, é a diversificação. Você precisa diversificar. Já viu aquele ditado para não colocar todos os ovos em uma única cesta? Com fundos imobiliários, com os investimentos em renda variável, também serve esse ditado. Você não deve pegar todo o seu dinheiro e escolher apenas um fundo, porque se acaso aquele fundo tiver algum problema, você vai perder todo o seu dinheiro, não é verdade? Ou você pode perder, não que você não perca todo, mas você pode perder parte do seu dinheiro. Então, o ideal é você diversificar. Escolha um fundo de papel, escolha um fundo de fundo, escolha um fundo de tijolo. Então, você precisa fazer uma carteira diversificada para dessa forma você reduzir os riscos. Então, esse é um dos passos que eu considero o mais importante, que é a diversificação. Porque não adianta você analisar tudo isso que eu falei, fazer todos esses 7 passos que eu passei, mas no final escolher apenas um fundo e pegar lá todo o seu dinheiro e investir nesse fundo. Vai que tem algum problema e aí você só está com um fundo, então seus riscos são muito maiores. Então, por isso, o oitavo e último passo eu considero como seja o mais importante, é a diversificação. Não escolha apenas um fundo, não coloque todos os ovos em uma única cesta. E como eu prometi para vocês, agora eu vou mostrar esses 2 sites, que é onde eu pego as informações quando eu vou investir em um novo fundo imobiliário. O site é o Fund Explorer, é esse aqui, é um site muito completo, tem todas as informações que você precisa saber sobre um fundo imobiliário aqui nesse Fund Explorer. Tem, o link dele vai estar aqui na descrição. E também o FIIs.com.br, é também um site muito completo e todas as informações também que você precisa para saber sobre um fundo imobiliário, basicamente tudo você encontra aqui nesse site
FIIs e no Fund Explorer, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Parte dessas informações eu adquiri no informoney.com.br, eu vou deixar o link aqui também na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, porque dessa forma você não perde nenhum dos nossos próximos conteúdos, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!